Mateus 26, nós vamos ler os versículos de 1 a 5 e 14 a 16. Combinado? De 1 a 5 diz-nos assim, Mateus 25. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus até o 5. Vamos ler agora 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Vamos ler de 20 a 25 também? E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Palavra de Deus. Qual que é o número da nossa lição? Número 7. Qual o tema da nossa lição? Judas, o eclipse de uma alma. Vamos para esta lição. Tome assento, que o Senhor seja com todos nós de maneira especial. Meus irmãos, esta lição tem por alvo mostrar aos alunos, por meio da loucura de Judas, o quão atentos devemos estar para que também não venhamos a nos satisfazer com uma religião formal, desprovida de vida e compromisso. Antes eu quero parabenizar os irmãos do som, que o som hoje está, para mim aqui está perfeito, está muito gostoso de falar. Que Deus abençoe, foi muito bom ter feito o que vocês fizeram. Nós estamos diante de uma história, de uma personagem que muito nos entristece e muito nos adverte, nos chama a atenção, porque nós estamos estudando gente que fez, esse aqui é gente que fez besteira. Ele teve, Paulo, tudo para ter tudo e não teve nada. Ele teve tudo para ganhar tudo e perdeu tudo. Por causa de atitudes, por causa de cobiça, por causa de amar a coisa errada, de prosseguir para o caminho errado. Judas, meus irmãos, o nome Judas quer dizer louvor, elogio, elogiável, louvável. O nome Judas é lindo na sua tradução, na sua pronúncia,
Yehudá, no hebraico, Yehudá, Judas, no grego, nome bonito, só que tomou uma forma tão ruim, que é difícil alguém colocar o nome no filho de Judas. Qual o nome do seu filho que você vai colocar? Estou querendo colocar Judas. É igual um nome que a gente fala esse nome e a gente assusta, mas é porque sabe da história. Mas o nome é bonito. Lúcifer. Anjo de luz. Ele era Lúcifer. Ele era um anjo de luz. Se tornou o diabo, o demônio, o Satanás. Mas o nome é bonito. Só que quando fala, qual o nome você vai colocar do seu filho? Lúcifer. Não, vou colocar o nome da minha filha, Luciferina. Alguém vai fazer isso? E tem pessoas que têm nomes feios, mas que ficam bonitos por causa da pessoa. Quero convidar aqui o doutor Estrógeno. As pessoas, estrógeno. Quem que é o doutor Estrógeno? Não, mas Deus usa com ele com milagre, com palavra. Aí se fala estrógeno. Não é? Porque nós fazemos o nosso nome. Nós damos vida ao nosso nome. E a gente tem que entender, porque, principalmente na cultura judaica, nome tem muito a ver com o que a pessoa é ou seria. Jacó, suplantador, né? Então, Israel, príncipe de Deus. Então, nós temos que, irmãos, aprender demais com os erros desse Judas. Você fica pensando, como que pode alguém que andou com Jesus 3 anos e meio, bem ao ladinho dele, vendo toda aquilo que ele fazia, ouvindo as palavras dele ao vivo e a cores, vendo as maravilhas, as obras, sendo usado por Deus, que Judas foi usado para pregar, para ministrar milagres, para expulsar demônios, e mesmo assim você trair? Não parece uma coisa impossível? Sim ou não? Como pode alguém andar com Jesus? Aí vem aquela coisa dos bastidores, né? Quem está ali contra Jesus. Nós estamos vivendo um tempo dessas narrativas e dessas coisas, e é muito bom a gente pensar sobre isso. Porque ele andou com Jesus e agora ele vende Jesus. E aí as pessoas que estão contra Jesus estão dizendo, olha lá, está vendo? Andou com ele. 3 anos e meio, está vendendo por quê? Porque ele não é boa pessoa. Está traindo ele por 30 peças de prata, por quê? O que adiantou os ensinamentos dele? Os ensinamentos dele não mudam ninguém, não. O que adianta um pastor como Jesus, e falando isso até dói o coração, mas os bastidores dos contrários poderiam dizer, o que adianta ter um pastor como Jesus, que eles dizem que é tão famoso, mas olha aí, fiquei sabendo até que o outro negou o mestre dele lá, no meio de todo mundo, ainda ficou bravo, dizendo que não conhecia, um tal de Pedro. Que ensinamento é esse? Fiquei sabendo que um tal de João queria que mandasse fogo do céu para queimar o samaritano. O que adianta essa doutrina desse mestre? Esse mestre é mestre? Esse Jesus é bom? Percebe a narrativa que poderia surgir, e com certeza surgiu muitas delas, porque outros diziam, esse Jesus ele expulsa demônio pelo dedo de Beelzebul. Esse Jesus, na verdade, ele é um revolucionário que quer tomar o lugar de César. Imagina. Então, olhando para Judas, olhando para o eclipse da alma de Judas, o que aconteceu com Judas, irmão, eu tenho que ter mais temor. E tenho que ver, muitas vezes, que não depende do pastor, mas depende de quem está ouvindo a voz do pastor. Não depende se Jesus é bom, e ele é bom incomparavelmente. Mas depende se o coração do homem é bom ou mau.
se os desejos de quem está ouvindo são desejos ruins ou bons. Nós temos que mudar a nossa maneira de ver Jesus. Eu estava ministrando numa fazenda próxima de Catoraí, na sexta-feira agora, e falando um pouco sobre essas questões. Irmãos, quantas pessoas estão ouvindo o que precisa ouvir, mas não estão nem aí com o que estão ouvindo. Elas já estão decididas. Elas querem se pastorear. E eu estava dizendo a elas, aos irmãos, às irmãs que ali estavam, e a maioria era de irmãs, eu estava dizendo, não leia a Bíblia para encontrar desculpas para aquilo que você vive. Leia a Bíblia para encontrar os seus pecados. Leia a Bíblia para encontrar os seus erros, e esta Bíblia vai te transformar. Mas se você ler a Bíblia para achar as suas justificativas, você não vai mudar em lugar nenhum. A Bíblia a gente não lê para nos defender, irmãos. A gente lê a Bíblia para ela nos afrontar e confrontar. Porque ela veio justamente para isso. Para nos provocar a conversão. Converter é voltar contrário ao lugar que você estava indo. Então, a Bíblia me faz entrar na contramão do mundo, na contramão dos meus desejos, e estava falando lá. Por isso que Jesus, quando vai dizer, vocês querem ir após mim, então negue-se a si mesmo. Enquanto você não negar a si mesmo, pode ter certeza que essa Bíblia não te muda. Não. E eu não estou dizendo essa religião, porque a gente não prega religião. Estou falando dessa Bíblia, essa aqui, a palavra de Deus, que é única. Ela não muda quem não quer negar-se a si mesmo. Primeiro você tem que estar revoltado com a sua vida, com a sua maneira de viver, com as suas escolhas, com esses hábitos errados, com essa forma errada. E agora você lê a Bíblia e ela vem, te lava e te limpa e mostra. Então é por aqui que você deve ir. Nós temos a mania, e eu estava dizendo isto lá, nós temos a mania de entrar no Google para achar as respostas que queremos. Não é as que precisamos, não, as que queremos. Então, eu concordo que se deve beber. Então, eu vou no Google e falo, beber não é pecado. Aí sai lá toda a resposta que realmente não é. Mas aí eu quero provar que beber é pecado. Eu ponho, beber é pecado. Aí tem as respostas todas que beber é pecado. Eu quero achar que o cristianismo é uma falsa religião. Escreve lá, falsa religião. Vai vir um punhado de coisas dizendo que é falsa religião mesmo. Não, o cristianismo é a verdadeira fé. Vai vir um punhado de coisa lá de verdadeira fé. O Google é a resposta que você quer. Agora comece a ler a Bíblia para descobrir os seus pecados e o verdadeiro caminho para você ver se você não vai chegar nele. Nós temos que escapar da morte que está nas redes sociais hoje. Tem vida lá, mas tem morte. Então, eu concordo com o pastor fulano de tal, porque ele diz que pode beber, por quê? Porque eu quero beber. Mas eu não concordo com ele em outras coisas, porque eu não quero deixar as outras coisas. Então, eu já concordo com o outro em outra relação. Você não é ovelha de ninguém, e você está desviado sem saber. Se você quer Deus, pare de procurar respostas que você quer ouvir e comece a ler, estudar, ouvir as pregações para que Deus mude a sua vida e Ele vai mudar. Cuidado com esse tempo, mas cuidado mesmo. Tem muita gente falando muita coisa sem vida com Deus. É por isso que eu aconselho. Você quer fazer teologia? Excelente. Só que só aceite professores piedosos. Professores que realmente têm vida com Deus. Piedosos no sentido de é consagrado, é de Deus, anda com Deus, tem testemunho de vida. Então esses professores vão te ajudar, eu tenho certeza.
mas caso contrário, eles vão te desviar da verdade, que é o que tem acontecido com muitos. É muito importante você guardar essas coisas. E aí, olhando para Judas, nos animamos ainda mais a preocupar, porque ele ouviu as verdades, andou com aquele que é a verdade. Tudo o que ele precisava para saber, para viver em Deus, ele ouviu. Só que ele é Judas. Vou fazer uma pergunta forte. Você não briga comigo, não? Só uns 8. Quem mais briga comigo? Tem alguém que vai brigar comigo? Você é um Judas? Porque muitos de nós estamos ouvindo o que precisamos ouvir, perto de quem precisamos estar, estando onde precisamos estar, mas nós não estamos obedecendo e os nossos amores não têm agradado a Deus. O amor de Judas era ao dinheiro, à posição. O nosso amor tem que ser a Jesus e ao céu. A partir daí os demais amores. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Primeiro eu tenho que amar a Deus sobre tudo. A partir daí os amores. Os amores. Está vendo tanta gente que está cancelando tanta gente por falar a verdade? Estão cancelando a Bruna Carla porque a Bruna Carla citou a palavra de Deus e disse que quer viver a palavra. Eu vi uma discussão entre uns espanhóis lá, que pegou fogo, porque o pastor está dizendo, mas a Bíblia diz que o homossexual não é do céu. Você está odiando, você é homofóbico? Não, eu estou dizendo que a Bíblia diz. Quando Deus iguala, nivela pecados, escute isso, Deus não está dizendo eu te condeno, Ele está dizendo não vá por esse caminho que você se condena. Porque eu não te condeno, eu quero te salvar. E eu estou dizendo para você o que te condena. Essa coisa, essa coisa, essa coisa, essa coisa, e essa coisa, e essa coisa, e essa coisa, e essa. Isso aqui te condena. Mas eu sou teu Salvador, teu libertador, te dou graça, te faço nascer de novo. E eu que estive lá misturado com todas estas coisas no mundo, estou aqui lavado pelo sangue de Jesus. Então, o que Ele fez na minha vida que não valia nada e não continua não valendo sem Deus, Ele faz na vida de qualquer um. Ele faz na vida de qualquer um. Só que as pessoas estão dizendo que isso é homo alguma coisa, que é fobia de alguma coisa. Não, queridos, é uma revelação do Salvador que quer nos salvar, pelo amor de Deus. É por isso que primeiro ama Deus, depois os amores desse mundo, na direção do amor de Deus. E tem amor que a gente não pode amar. Não ameis o mundo, e nem as coisas, 1 de João 2, 15 a 17, e nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem amores que não pode ter, não é. Você pode amar a esposa do outro, no sentido de querer ela. O homem pode fazer isso. A mulher pode amar a esposa do outro no sentido de querer. Não, mas eu estou morrendo de amores e se eu for casar com essa pessoa, eu vou dar tudo o que ela quer, porque eu tenho condição, o marido não tem, não sei o que, pode. Então nós não temos argumento, irmão. Nós temos é que viver a palavra de Deus. Jesus diz, quem é o que me ama? Aquele que ouve e pratica a palavra. Quem são meus discípulos? Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que vos mando. Pelo amor de Deus, é hora de consciência. É por isso que nesses dias tem muitos Judas, porque conhecem, mas não fazem questão de viver o que conhecem. São informados, mas não são formados. Cuidado. Estão querendo roubar você de Jesus, estão querendo roubar a sua coroa, estão querendo roubar a sua fé, estão querendo roubar o seu caminho em Cristo. Em nome de Jesus, se levante, acorde, abra os ouvidos, abra os olhos
se levante para a fé verdadeira em Cristo. Pergunta: se Judas não tivesse traído Jesus, Jesus mesmo assim teria ido para a cruz e teria sido morto por causa dos nossos pecados? Então ele já esclarece muita coisa. Judas não foi predestinado a trair. Judas foi aquele que tomou a decisão de trair. Ah, mas a Bíblia diz. A Bíblia diz, porque Deus já sabe. Vamos lá. Quem aqui já assistiu Titanic? Vi lágrimas nos teus olhos. Diz que o camarada chegou para o outro e falou: você está assistindo Titanic? Você não é macho não, rapaz? Titanic, esse filme, você já assistiu? Assisti esse filme, é a história de um rapaz que gosta da mulher. A menina começa aí, a menina começa a chorar. Aí eu vou contar, quem não assistiu Titanic, por gentileza? Não assistiu. Ricardo, você não assistiu, meu filho? Que novidade, mas é uma coisa rara. Mas deixa eu te contar, a história do filme é assim, sim. Aí você fala: uai, pastor, o senhor sabe isso? Eu sei, foi assim. Uai, mas o senhor que escreveu o filme? Não, eu assisti o filme. E aí que é a questão de Deus e a sua soberania. Deus não escreveu a história que Judas deveria viver, não. Mas ele assistiu a história de Judas. Deus assistiu a história de toda a humanidade já. Ele é Deus de eternidade em eternidade. E o que Deus viu na sua soberania e sabedoria que deveria trazer a nós, ele pôs aqui, ó. Deus não disse para Judas trair Jesus, Deus viu Judas traindo Jesus. Entende isso? Resolve as questões? Amém? Quem está vivo aí? Então, o que é a pergunta que vem? O que é que Deus está assistindo na sua vida? E se fosse escrito num livro que nós leríamos, e isso vale para mim a pergunta. Tem muita gente que pensa: o pastor está pregando, o pastor é anjo, é 100%. Não, o pastor prega para si e para os outros. E quando ele desce do altar, se tiver alguma coisa que não estava certo, quando ele pregou, ele já tem que descer corrigido por si mesmo, pela palavra que ele sabe que foi Deus que trouxe. Entende isso? Porque nós temos que nos guardar em Cristo toda hora, porque estamos sendo tentados, mas tentado não cedas. Escute, bem poucos na história cristã tiveram um início tão promissor como Judas teve. Um encontro tão especial como Judas teve. Mas, graças a Deus, poucos tiveram queda como Judas teve. A história de Judas personifica a loucura da apostasia, a insanidade daqueles que se voltam contra a verdade, preferindo as promessas ilusórias da mentira ou pecado. Sua tragédia permanece como advertência aos seguidores de Jesus que persistem em trilhar o caminho da indiferença, cobiçosos das bênçãos divinas, sem, contudo, dar lugar à transformação genuína oferecida pelo Espírito Santo. Romanos 8:9. Irmãos, abram lá, Romanos 8:9. Irmãos, a transformação que a Bíblia oferece
ela é verdadeira. Não é uma ilusão, uma fantasia. 8:9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso aqui é uma advertência enorme. Não, mas eu estou fazendo boas obras. Certo, mas você está em Cristo? Você tem o Espírito de Cristo? Não, mas eu sou caridoso. E eu ajudo 50 ONGs, 50 associações, 1 milhão de crianças. Certo, muito bom, isso é muito bom. Mas você está em Cristo e o Espírito está em você? Porque a afirmação aqui não tem nada a ver com outra coisa. Está dizendo, quem não tem o Espírito não é dele. Não, as obras de caridade não compram a salvação, nunca comprou. Tem gente déspota que faz obras de caridade melhor do que nós. Mas nunca a obra de caridade salvou alguém. Não. É o encontro com Jesus que traz salvação. Havia um homem ali na região, perto de Cesareia, chamado Cornélio. Ele fazia obras de caridade, ajudava sinagogas, fazia um punhado de coisa. Jesus, ele deu uma revelação a ele, porque ele sempre orava também, buscava a Deus. Deus deu uma revelação a ele. Você precisa de mandar chamar Pedro, Simão Pedro, para vir aqui falar para você sobre a salvação. Porque tudo que ele fazia, que era muito bom, não salvaria ele. Pedro vem trazido por uma obra de revelação de Deus também, chega lá, anuncia Jesus Cristo, e todos foram cheios do Espírito e receberam o Espírito de Cristo. Aí sim, passaram a ser salvos. Mas mesmo assim, tinha que permanecer em Cristo até o fim. É sério? Estou falando sobre a coisa mais séria da vida, estou falando sobre salvação. E eu te digo outra coisa, eu ou você podemos morrer hoje. Escute, podemos morrer hoje. E outra coisa que eu disse lá naquele encontro, alguém pode viver 1000 anos, 1000 anos, que é uma vida para nós longa, né, que a gente imagina, 1000 anos, e pode ter tudo, e viver tudo. Interessante que tinha um pessoal lá das Arábias lá presente. Pode ter todo o dinheiro, e tinha muita gente de poder aquisitivo. Mas se você não tiver Jesus, você é condenado. Depois de 1000 anos, você vai ver que a vida passou no mesmo jeito, como um sopro. É hora de cuidar da nossa salvação. A vida só vale a pena viver se for para morar com Jesus depois disso. É hora de tomar decisões sérias. E não arrisque a sua salvação com as coisas sutis, pequenas, aparentemente insignificantes. Porque são elas que conquistam Judas. Poderia dar aos pobres isso aqui, e na verdade ele querendo juntar mais na bolsa, porque ele tirava da bolsa. Cuidado. Se nós estamos ao lado de Jesus, queridos irmãos, temos que ter muito temor. Pastor, ainda bem que depois que eu saio da igreja aqui, eu vou para bem longe de Jesus, porque eu vou lá, eu moro longe daqui. Vocês sempre estarão ao lado de Jesus. Jesus enche a terra, enche os céus, enche toda a existência. Ele está em todo lugar. Ele vê tudo. Ele está dentro do banheiro, ele está debaixo daquela árvore escura, ele está naquele colégio, ele está naquela escola, ele está naquela empresa, ele está dentro daquele celular e naquela ligação.
Cuidado com a apostasia. O que é apostatar com palavras simples? Abandonar a verdadeira fé. E como que alguém começa a apostatar? Ele começa a distanciar das coisas de Deus e começa a se voltar para as coisas mundanas. Ele distancia das coisas espirituais e começa a se aproximar das coisas naturais. Não tem problema beber só um pouquinho, não tem problema falar mal só um pouquinho, não tem problema mentir só uma mentirinha do gasto, não tem problema pensar mal só um pouquinho, não tem problema sentir aquilo, não tem problema entrar no caminho da masturbação, não tem problema entrar não sei aonde, e daqui um pouco não tem temor mais. Tem problema. Para quem quer chegar mais perto de Jesus, nossa vida é um problema. Você conseguiu entender isso? O problema é isso aqui, ó. Faça isso. O problema é isso aqui. Porque nós estamos na carne. A carne não herda o céu e ela não quer saber do céu. Essa carne sua aí não vai para o céu e ela não quer saber do céu, ela quer ficar. Então a nossa luta, a maior delas é de vencer a mim mesmo. Essa é a minha luta. Porque Satanás, a Bíblia diz que se eu me sujeitar a Deus, eu resisto o diabo e ele foge de mim. 4, 7, 8 e 9 de Tiago. Por isso que no 8 ele vai dizer, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Só tem um jeito de escapar dessa carne, cada dia chegar a Deus, cada dia chegar a Deus, cada dia chegar a Deus, cada dia se aproximar de Deus. Não com fanatismo, não com palavras de clichê e de frases bem elaboradas e prontas, querendo dizer que eu estou em Deus, não. Com atitudes, com obras, com caráter, com a maneira de viver. Está vivo? Judas era uma alma iluminada. Quando Jesus escolheu Judas, e cuidado com algumas informações que tem por aí, porque o que vale é o que está na Bíblia, e não o que o outro pensou ou conjecturou, não. O que vale é o que está na Bíblia. Teologia pura é o que a Bíblia diz da Bíblia mesmo. Não é o estudo dos estudos que fala alguma coisa, não. É o que a Bíblia fala da Bíblia. Isso é regra de hermenêutica fundamentada na palavra. Eu faço perguntas para o texto, olhando para os contextos da Bíblia, na Bíblia, por causa da Bíblia. É a palavra viva, é a palavra de Deus. Então, quando Jesus foi escolher os 12, ele passou uma noite inteira orando. Ele já tinha no mínimo 70 que estavam andando com ele. Mas ele tinha que escolher os 12 apóstolos, representando os 12 fundamentos da cidade santa, que nós vamos estar nela, se Deus quiser, se nós permanecermos fiéis. E aí, ele escolhe 12 com plenos potenciais, com qualidades, personalidades, culturas. Eu sei que Jesus olhou tudo isso e escolheu 12. 12. Mas, pastor, Jesus não sabia que Judas o trairia? Eu não sei que altura que isso aconteceu, precisamente, mas eu te digo que antes disso, ele não estava usando se alguém ia trair, se alguém ia negar, se alguém não. Ele estava escolhendo os 12 que deveriam ser. É isso que a gente tem que entender na nossa história. Por que Deus me deu um casamento, falou que era de Deus, lá na frente Deus separou o casamento? Deus não separou o casamento. Deus escolheu a pessoa certa, na hora certa, para a coisa certa, mas ela fez a coisa errada na caminhada da escolha de Deus. Por isso, cuidado, o caminho que Deus escolheu para você, você tem que andar nele, escolher, trilhar e continuar nele até o final. Não saia do caminho que Deus lhe deu, porque ele não vai interferir na sua escolha, mas o que ele tem de escolher, ele vai escolher e vai falar e vai mostrar.
Consegue entender a soberania de Deus nisso? Qual que é a soberania de Deus? O navio que vai chegar no seu destino. A igreja, ela vai casar com Jesus naquele dia nas regiões celestiais. Agora, esse navio vai chegar no seu destino. Agora, o que as pessoas fazem dentro deste navio é escolha de cada um. Mas ele vai para o destino. Alguém pode chegar nesse destino? Sim. Outros podem não chegar? Sim. Pode morrer dentro do navio. Mas o navio vai chegar lá. O que Deus falou vai acontecer. Vai se cumprir. Agora, você quer ser um predestinado? Então continue dentro da igreja, sendo homem de Deus e mulher de Deus. Entende? Então, quando Jesus enxergou nele um genuíno apóstolo, escolheu. E ele começou a trilhar o caminho de um verdadeiro discípulo, experimentando Jesus, experimentando o poder dele. Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Ele estava lá no meio. Maravilhas aconteceram, obras tremendas. Vocês estão alegres porque até os demônios se lhes sujeitam? Até por quê? Porque era a coisa mais absurda para eles, era o demônio se sujeitar a alguém. Então, aconteceu muitas coisas maravilhosas. Vocês estão alegres por causa disso? Olha, Lucas 10, 19 e 20. Alegre muito mais por terem os vossos nomes arrolados no céu. Eu quero que vocês se alegrem primeiro pela salvação que é trazida a vocês. Pelo privilégio de ter o nome escrito no livro da vida. A alegria da igreja não é a revelação, não é a cura, não é a profecia, não é estar na igreja primeiro, não, essas coisas são maravilhosas, mas a alegria da igreja é primeiro ter o nome escrito no livro da vida, e ter certeza disso, porque Deus dá certeza, aleluia, principalmente por quem Ele é, pelo que Ele fez, e pelo caminho que a gente tem ciência que está andando e lutando todo dia para trilhar. E algumas coisas aconteceram com esse Judas, porque ele foi no caminho certo, ele deixou tudo para se tornar um discípulo de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Andou por 3 anos ao lado de Jesus, tornando-se um dos seus amigos íntimos. O Salmo 41, 9 e o Salmo 55, 12 a 14 revela que Judas era amigo íntimo de Jesus. Salmo 41, 9, se fosse o meu inimigo, mas era o amigo íntimo que me traiu. 12 a 14, eu ia com ele com as multidões adorando. Irmão, pelo amor de Deus, cuidado com esse negócio de paternidade. Agora eu sou do conceito do patriarcal, do conceito do não sei o quê. Irmão, cuidado. Intimidade com Deus não é os dons primeiro. Intimidade com Deus é uma vida que sabe que não tem como viver longe de Jesus e que agora anda com Ele. E essa vida não está preocupado com outra coisa, irmão Zé Paulo, irmã Kalina. Está preocupado só em agradar aquele que me chamou, agradar aquele que me chamou. Judas não preocupou com isso, ele preocupou consigo, se estava tendo benefícios. Ora, irmãos, o meu benefício é alcançar o céu, teu benefício é alcançar o céu. E se alcançar, meu Deus, está bom demais, aleluia, glória a Deus. Judas ouviu explicações que nenhum outro ouviu. Judas foi testemunho ocular de todos os feitos do Senhor. Judas foi enviado para pregar. Judas foi escolhido como administrador, tesoureiro, por causa da herança dele, da família dele, que tinha facilidade com economia. O nome, Yehudá, abençoado, elogiável. Judas tinha tudo. A alma de Judas foi iluminada pela presença radiante do Senhor.
que persistiu em estender-lhe as mãos, oferecendo generosamente uma nova vida e um lugar no reino de Deus. A mão do Senhor sempre, enquanto houver vida, a mão do Senhor sempre estará estendida para as pessoas. Agora tem uma advertência na palavra muito séria, entre outras. Para você ter uma leitura bem preenchida e completa a respeito disso, capítulo 1 de Romanos 19, o versículo, até o capítulo 3 e o versículo 23. Versículo 25 e 28. Por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sentimentos perversos. Conhecer é perigoso, assim como é maravilhoso. É perigoso por quê? Porque você sabe que não deve mentir. Se continuar mentindo, você está desprezando o conhecimento. Você que sabe que não deve adulterar, prostituir, continua fazendo isso, está desprezando o conhecimento. Você que sabe que deve buscar a Deus, que deve perdoar, que não deve guardar mágoas, e está continuando fazendo isso, você está correndo um sério risco de ser desprezado por Deus. E ser entregue, a sentença do capítulo dos capítulos que citamos, os versículos, por causa disso, Deus os entregou a sentimentos perversos. Como pode alguém que estava com Jesus ter esse sentimento perverso de trair o mestre? Como pode alguém que estava dentro da igreja agora ser um pedófilo? Como pode alguém que estava dentro da igreja agora ser uma pessoa entregue a sentimentos contrários, agora humanos? Como que pode? Desprezou conhecimento. Conhecimento, quando você conhecer que Deus quer dessa forma, tenha temor e tremor, vai para os pés de Jesus: Senhor, eu não estou vivendo isso, tem misericórdia de mim, me perdoa, Senhor, me dá graça, Senhor, eu quero morar no céu, eu quero ver a face do Senhor naquele dia. Senhor, arranca de mim essa treva, arranca de mim esses pensamentos, arranca de mim esses sentimentos, arranca da minha boca essas palavras, porque pelas palavras seremos julgados ou condenados. 12:36 a 38 de Mateus. Por essas palavras, nós daremos contas até das palavras frívolas que saem da nossa boca. Ou seja, palavras loucas, impensadas. Como pode Deus, pastor, julgar alguém que falou o que não pensou e falou? É porque a Bíblia também diz que a boca fala do que está cheio o coração. Você nunca tem uma palavra, a não ser que seja uma obra extraordinária, maravilhosa de Deus, espiritual, você nunca tem uma palavra que não já está lá. Quando alguém machuca o dedo e xinga, é porque é acostumado a xingar. Agora, quando alguém não tem esse costume mais e bate o dedo, o trem sapeca tudo, eles, aleluia. É assim ou não é? Porque não tem xingamento mais. Se tivesse, era na hora. Abobrinha, feijão, macarrão. Não, mas não tem. O coração foi lavado. A mente foi lavada. Oh, necessário vos é nascer de novo. Jesus não escolheu Judas para ser o traidor, ele escolheu Judas para ser um santo apóstolo. Judas, ele se apartou da fé, permaneceu com o coração endurecendo e endurecido, obstinado de espírito. Irmão, receba a palavra que realmente você coloca no coração para ser um liberto. Pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não liberta todo mundo, queridos, porque ela só liberta os que conhecem, experimentam ela. É diferente. Talvez esta lição desta manhã esteja te condenando, mas eu te digo que além disso, Deus está com ela te salvando e te mostrando um caminho novo que devemos trilhar a partir desta lição. Aos Hebreus 6, 4 a 6, aos Hebreus é a carta do escritor,
antes do livro de Tiago. Seis, 4 a 6. Nós vamos ler juntos, pois estamos num culto de estudo bíblico. Como é bom fazer parte da escola bíblica. Como é bom aprender o caminho do Senhor. Mandora, Mão Macedo, Deus abençoe. Franciele, Liz Helena, Rebequinha, desde Trofa, Portugal. Deus abençoe. Saudade de vocês. Saulo Braga também. Deus abençoe. Maria, a mãe Isabel Cerbeto, Humberto Gonçalves. Oh, meus queridos, Deus abençoe todos aí. Vamos ler? 4 a 6 do capítulo 6 de Hebreus. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Escute isso. Outra advertência de Deus para nós, além de Romanos que eu citei, por terem desprezado o conhecimento de Deus. Agora ele está falando que as pessoas que foram iluminadas, que conheceram, mas que agora estão pisando o sangue de Jesus, chegaram ao ponto então desse autodistanciamento de Deus. É impossível crucificar Jesus de novo para esta pessoa. E o escritor aos Hebreus, ele tem advertências mais diversas, capítulo 2, capítulo 6, também. E ele, no capítulo 2, ai de nós se desprezarmos tão grande salvação. Aqueles não foram poupados, muito menos nós. E o escritor também diz, no capítulo 10, que se nós vivemos pecando, não vai restar daqui a pouco uma outra expectativa, senão a horrível expectativa de juízo eterno. Esse escritor aqui, ele traz a nós a cristologia pura. A carta aos Hebreus é a maior e melhor cristologia. E ele está dizendo que Cristo é tão maravilhoso quanto é muito horrível deixar ele para trás. Por isso ele usa uma das expressões mais fortes do Novo Testamento, 10, 29. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Parece que a igreja de hoje, ela não pode pregar sobre as advertências de Deus. Então eu te digo nesta manhã, querido, que a mão de Deus está ofertando a salvação, mas se você desprezar, a condenação é clara. É necessário fugir da ira futura. O Senhor nos livrou dos ídolos e da ira futura. É hora de conversão a Jesus Cristo. É por isso que santo nenhum salva, santo fulano, santo ciclano não intercede. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala do Salvador, Jesus Cristo, do único caminho, única verdade, única vida, Jesus Cristo. A Bíblia diz que eu em Jesus resolvo tudo. E Ele em mim me transforma em nova criatura. Amém. Então, meus irmãos, Judas, ele com tudo isso se revelou uma alma alienada. Alienada tem dois entendimentos. Alienar, estar ligado a. Mas aqui também tem o entendimento de alienado e se alienar, distanciar. E é nesse sentido que a Bíblia está dizendo. Esse Judas, mesmo iluminado, tendo oportunidades únicas
Irmãos, 12 tiveram oportunidades singulares, e um desses 12 estava lá, Judas. Sabe quando você vai para um concurso, que milhares estão participando, mas que só 2 são aprovados? O concurso da Terra Prometida, 603.550 homens de 20 anos acima que saíram lá do Egito, estavam concorrendo a 2 vagas. Só 2 entraram. Judas não entrou lá, os Judas do caminho, que era Acã, Abirão, Datã, os revoltados, não entraram. Entrou Josué e Calebe, fiéis a Deus. Não desistiram de Deus, tiveram tudo para desistir, tiveram argumentos fortes para dizer, realmente vocês estão certos, nós estamos errados, mas eles estavam optando por Deus, sua palavra, sua vontade e sua direção. Judas tinha 12 vagas, Judas foi escolhido. Meu Deus, que privilégio. Deixa eu te falar uma coisa aqui sobre privilégio, preste atenção por gentileza, vamos evitar perder a atenção. Nós temos algumas centenas de membros. Só que, vamos fazer uma conta diferente. Nós temos cerca de 150 mil crentes em Anápolis. 150 mil crentes. Dos mais diversos. Anápolis tem 400 mil pessoas. 250 mil estão de fora. É privilégio seu estar na igreja. Nós temos cerca de 4 bilhões e 500 milhões de pessoas que não conhecem Jesus. Nunca ouviram falar. Você ouviu. Nós temos no Brasil 30% considerado de evangélicos. 60 milhões. Num mundo, num universo de 200 milhões de pessoas. Você está entre estes. Privilégio? É privilégio? Agora, o que estamos fazendo com o privilégio? O que estamos fazendo com a oportunidade? Agora eu digo outra coisa, tem um punhado de igreja bagunçada dentro dessas igrejas, sim ou não? Tem um punhado de roubo, de coisas acontecendo por aí, sim ou não? É seu privilégio estar numa igreja séria. Mas a questão é o que é que está fazendo nisso. E algumas coisas importantes pontuar, irmãos, nessa questão desses comentários aqui. Está acontecendo uma perseguição lá com relação a Milton Ribeiro e a pastores, Gilmar Santos aqui e tal. Cuidado, cuidado. Vamos orar pelos nossos irmãos. O que tiver errado, que apareça. Mas o que estiver sendo de perseguição, muito mais também apareça. Não comece a fazer comentários maldosos. Tenha paciência. Espere fazer a leitura correta de cada coisa. Amém? Então Judas foi alienando. Aos poucos foi retrocedendo a um estágio pior do que aquele que estava antes de conhecer a Jesus. E é isso que acontece. Pessoas vêm do mundo, Deus melhora, Deus trabalha, Deus faz, Deus dá nova identidade, faz nova criatura. Mas aí começa a olhar para onde não deve, pensar o que não deve, fazer o que não deve, e vai retroagindo, vai voltando atrás, daqui um pouco volta para o mundo e fica pior do que era antes de conhecer Jesus. É o caso aí daquele cantor, começou desse tamanho, J alguma coisa. Hoje não é homem mais, é uma mulher, segundo ele.
Não, é porque nos bastidores, eu fui nos bastidores do mundo gospel, e lá tem isso, tem aquilo, tem mesmo, irmão, mas eu não quero saber de bastidores de mundo gospel, eu quero ser para a glória de Jesus. Se alguém está roubando, problema de quem está roubando, Deus vai tratar com ele lá. Eu não quero roubar, eu quero ser de Deus. Se alguém está usando de fama, não ser problema de quem está usando de fama, eu quero morar no céu. É uma questão de decisão. É igual quando eu fui pregar numa igreja aí enorme, numa dessas escolas bíblicas, né? E cheguei lá, aquele tanto de gente, aquele tanto de coisa. Terminou o culto, nós fomos para a sala da secretaria da igreja, que era enorme, assim, daqui para lá, quem sabe, uma mesa de vidro enorme, todos aqueles PhDs e pastores famosos sentando em volta, e eu lá, um grãozinho de areia, olhando aquilo tudo, falando, Jesus, só o Senhor mesmo, como é que eu estou aqui nesse negócio? Já viu quando você entra numa casa de rico, você fica encorrigido? Já viu? Você entra na casa de rico, você põe sua melhor roupa. Aí você entra naquela casa de gente muito rica, que é muito bonita. Aí você olha para você assim e fala, gente, eu estou tão marronzinho aqui. Já passou por isso? Eu já passei. Uma vez nós fomos em São Paulo, né? Essas viagens mais assim, foi tudo Jesus que proporcionou. Não tinha condição e Jesus deu, né? Nós fomos lá e tal. Arrumou um apartamento para nós, lá no Jardins, ao lado da 9, Jardins dos bairros mais. Aí chegou lá, na garagem deixou um Mercedes. Eu não tenho coragem de dirigir esse carro, meu Deus, como é que faz? Não, está tudo aqui, tem que dirigir, tem que ser assim, e tal. E aí nós, naquele Mercedes, quando foi abastecer o carro, eu falei, meu filho, o frentista, onde que eu aperto aqui? Porque eu não sei onde apertar aqui, para o negócio abrir lá, como é que é o negócio? Não, é assim, papai. Vergonha de nada, eu não conheço mesmo, não sei, manda brasa e tal. Aí nós fomos no shopping, que era lá perto e a gente queria conhecer o shopping, o mais luxuoso lá, como é que é o nome, André? André morou lá perto. Iguatemi, misericórdia, irmão. O André mais a Renata moraram em Pinheiros ali, para baixo um pouquinho, né? Até foi visitar eles lá, agora não sei se foi essa ocasião. E aí, irmão, nós entramos no Iguatemi. Irmão, parecia tudo marronzinho. Nós olhávamos, amor, nós não está meio escorrigidinho, não. Tá. Aí chegou numa loja lá, irmã Raiane, uma loja de camisa, que homem é assim, mulher olha os vestidos, homem olha a camisa e terno, homem obreiro. Aí umas lojas de camisa, não sei o quê. Na época, uma camisa daquelas que se olha para assim, parece que é as camisas da feira. Você fala assim, lá em Anápolis eu compro por 30. Não, 599. Aí eu fui olhando para as ponteiras de cima, irmão, 3 mil, 5 mil. Umas bolsas lá que se você comprar ela, tem que vender tudo que você tem e ainda vai ficar devendo em umas 12 prestações. Uma bolsa. Igual eu fui lá na Champs-Élysées, em Paris, nas lojas da Champs-Élysées, Louis Vuitton, não sei mais o que. Mano, naquele Louis Vuitton lá, que lá é cuidado. Não tem que, se você tirar a foto, você guarda a foto longe de você. Uma bolsa lá era o preço de um carro aqui, desses bons. E aí eu vi um sapato lá, André, um sapato feio, quadrado, esquisito. 6 mil euros. Ou seja, 33 mil por lá. Falei, não, vou querer uma praga dessa, um trem desse, nunca. A gente fica meio marronzinho. A gente sente meio marronzinho. Né? Agora, irmãos, quando Jesus nos chama para Ele, Ele nos lava no sangue de Jesus, nos faz limpinho para Ele. Para Jesus não tem acepção de pessoas. Ele ama o rico, milionário, o arquimilionário, o arquipunhado de ouro, e ele ama o pobre, ele ama o miserável, ele ama o que não tem nada. E Ele lava todos nós no sangue de Jesus, e faz nós iguais uns aos outros perante Ele. Não despreze isso. Em muitos lugares você pode ser desprezado por alguma coisa que você não tem. O céu nunca despreza ninguém.
Porque o que nós temos foi Jesus que deu, e o que Jesus deu é do céu. Entende essas coisas? Não vá se afastando de Deus, vá se aproximando de Deus. Vá se aproximando de Deus. Jesus já te lavou, não volte a esse estado. Judas, irmãos, pouco a pouco, perdeu a visão de seu chamado. Gradualmente foi distanciando as atribuições do chamado. Nós fazemos muito isso. A gente vai afastando gradualmente daquilo que Deus nos colocou, nos posicionou. E aí as coisas de Deus para nós são tão puras, são tão limpas, e você vai se voltando para a sujeira, deixando isso. Não faça isso. Escute, é necessário se aproximar mais de Deus. O André e a Renata já tinham avisado que iriam sair, porque a Renata tem um concurso hoje lá em Goiânia. Irmãos, é um perigo quando nós distanciamos de Deus e dos seus caminhos. Porque no caminho dele eu tenho força e graça para ser o que ele me chamou para ser, mas fora dele não tem. Ninguém é super-homem, escute isso, ninguém pode dizer, não, eu nunca vou cair, eu nunca não sei o que. Não, eu tenho esse desejo e essa decisão, mas se a graça de Deus continuar na minha vida. Quem pensa em estar em pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se é uma advertência daquelas mais calorosas. Tome bastante cuidado. Você está num lugar onde tem muitos adversários. Você está num lugar onde o diabo não quer que você esteja, e ele é astucioso, e ele está bramando ao derredor, procurando quem possa tragar. Se levante com a alegria de ser de Deus e cuide-se para continuar nesse caminho. Judas queria seguir Jesus, mas recusou tomar a cruz. Muitos de nós queremos seguir um Jesus que não deixa eu ter problemas. Porque se eu tiver problemas, eu deixo ele. Ou seja, nós não queremos Jesus, nós queremos um guru que nos faça viver sem problemas. E deixa eu te falar uma coisa, o que nos leva para o céu são os problemas. Como assim, pastor? Pelo amor de Deus, o senhor parece que é doido. Não é. 14:22 de Atos, Paulo adverte o povo dizendo: importa que por muitas tribulações herdemos o reino de Deus. Por quê? Por causa de nós. A gente vai deixando Jesus no caminho mesmo. Aquela passagem que Maria, ela deixa Jesus, mas José, e só vai perceber que Jesus não estava com ele 3 dias depois. Tem gente que é assim, não está preocupado com manter Jesus perto de si. Só está dizendo que já tem Jesus. Não, eu já tenho Jesus, eu já tenho Jesus, eu já tenho. Pessoas que já chegou para mim e disseram assim, não pastor, quando falo de aliança, não pastor, eu já tenho Deus. Amém, mas Deus tem você. Porque o segredo de ser salvo não é ter Deus, é Deus ter a mim. É Ele ser o dono da minha vida, porque aí Ele vai me levar para o céu. Porque o que é de Deus vai para o céu. Deus tem você, Deus tem a mim. Você conseguiria responder essa pergunta com o seu silêncio, refletindo? Deus tem você? Pois esse é o segredo de ir para o céu. Judas queria as bênçãos, mas não estava disposto a pagar o preço. Tal como ele, muitos crentes dos tempos modernos foram contagiados pelo vírus Iscariotes. São os crentes da crença fácil, que, afetados pela falta de resistência espiritual, são derrubados à primeira crise, e cuja baixa moralidade de tão inflamada tornou-se contagiosa. Pouco a pouco Judas deixou-se dominar pela cobiça. Aquele negócio
que aconteceu com Ananias e Safira. Não, vamos falar que nós somos de Deus, nós damos um pouco, mas fala que deu tudo. Para que isso? Não, eu vou dar dízimo na igreja, meu dízimo seria, vou pôr aqui uma coisa alta, meu dízimo seria 100 mil reais, mas eu não vou dar 100 mil de dízimo, eu vou pôr lá 10 mil, e já está bom demais, e meu nome entra na relação dos dizimistas. Seu nome, a pessoa que não dá os 10%, o nome, mas dá como dízimo, entra na relação dos dizimistas sim, mas lá no céu, você não é dizimista. O homem faz relação, porque não sabe quanto foi, fala que foi dízimo, está lá. Mas lá no céu, você não está na relação dos dizimistas. E o que abençoa a sua vida não é a oração do pastor primeiro, ou a oração daquele que orou porque você devolveu os dízimos e semeou as ofertas. Não. O que abençoa você é quando o céu reconhece que de fato você devolveu o seu dízimo, semeou a sua oferta, e a palavra de Deus garante essa bênção. E aí pode orar que acontece. Mas se não for assim, não adianta. Não acontece. E uma das coisas que mais nos dificulta, às vezes, como seres humanos, para sermos fiéis, é quando toca na área de dinheiro. Muita gente gananciosa. E o amor ao dinheiro é uma das raízes de todos os males. É a raiz, aliás, uma das. É a raiz de todos os males. Não ame o dinheiro, cuide dele, administre ele, seja honesto, tenha caráter, veja direitinho. Nós já ensinamos isso no Seminário Crescer. Mas o seu Senhor é Jesus Cristo. O dinheiro não pode ser seu Senhor. É por isso que devolver os dízimos e semear as ofertas, eu estou dizendo, o meu Senhor não é o meu dinheiro, o meu Senhor é o meu Deus. E quanto mais eu tiver para dizimar no sentido de valores que me cabe, se eu tiver de dizimar 100 mil, é porque Ele me deu 1 milhão. E eu tenho 900 mil. E 10% não é meu, é do Senhor. Só que Judas, ele foi entrando pelo caminho da cobiça, do amor ao dinheiro. Muitos de nós não temos coragem de ser fiel dizimista, irmãos. Infelizmente. E isso é uma realidade em muitos lugares. Judas andou bem próximo a Jesus, mas seu coração permaneceu distante. Quem está aqui próximo do altar da igreja? Quem está aqui próximo do altar da igreja? Quem está aqui dentro da igreja? Mas é necessário que o coração esteja também. O que vai mudar a nossa vida é o que a palavra diz e o que eu me torno pelo que ela disse. O que Judas fez, movido pela cobiça, ultrapassa as atitudes deploráveis descritas em Malaquias 3:8. Será que alguém pode roubar a Deus? É a pergunta do versículo 8. Roubará alguém o Senhor? E aí a resposta: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Agora olha aqui que advertência. Sim, o que Judas fez foi pior, pois roubou as ofertas que já haviam sido entregues a Deus. É errado não ser fiel dizimista e ofertante, sim ou não? Pior ainda é roubar os dízimos e as ofertas. E aí vem uma advertência para quem administra as coisas do Senhor, porque as coisas são do Senhor. É por isso que quando eu começo a ouvir alguma coisa, eu venho aqui com a igreja e falo para repetir, né? Repita comigo. Se o meu pastor pegou 1 centavo sequer dessa igreja, e a igreja repetindo, quem já fez essa oração comigo, levanta as mãos, aí. Senhor, manda ele para o inferno com a família dele inteira. Pode orar. Por quê? Porque eu tenho consciência de que eu não posso jamais fazer uma coisa dessa. Agora, o que Deus me dá, eu administro com a bênção dele. Porque o meu propósito não é ficar rico, o meu propósito é chegar no céu. Agora, o que Deus me der, a gente deve administrar, a gente deve... Olha a oportunidade que Judas teve e não administrou. Ele tinha conhecimento nessa área e podia ter ajudado muito mais também, não fez isso.
E aí inclui os talentos que Deus nos deu, pastora Neide. Os talentos que Deus nos deu é para ajudar os outros, é para ajudar a obra, é para fazer crescer aquilo que é do Senhor. Será que alguém está aprendendo nesta manhã? Então, meus irmãos, ele se deixou levar pela avareza, e de tal maneira que chegou a criticar uma pessoa que não tinha o coração preso ao dinheiro, quebrou o vaso de alabastro, lançou sobre Jesus numa maneira de adoração e numa figura de adoração tremenda, e Judas falou, podia dar aos pobres, mas é porque ele pegava da bolsa e queria pôr no bolso. E tem coisa que a gente fala na igreja que poderia ser diferente, porque a gente queria melhorar para o nosso mundo, mas não é assim. Na igreja é o que pode ser melhor para Deus e para a glória do nome dEle. Ele chegou a condenar uma adoração por causa do amor ao dinheiro. Por que esse desperdício? Por que se faz dessa forma? Espera aí, irmãos. Ela está tirando o melhor dela e derramando sobre Jesus. E ela não está preocupada em quanto custou, mas o quanto será maravilhoso fazer aquilo por Jesus. E esses são os caminhos. Pouco a pouco Judas vendeu a sua própria alma. Quando ele chegou, ao aproximar da última Páscoa, Jesus preveniu seus discípulos quanto à sorte que o aguardava, a cruz. E como esse Judas queria uma ascensão, uma promoção, alguma coisa melhor para ele no reino de Deus, então ele pegou e pensou, isso não tem mais possibilidade para mim, agora é melhor eu lucrar enquanto ele está aqui. Vou vender Jesus. Sabe que tem essas coisas, infelizmente? Tem lugares em grandes capitais que se coloca lá, vende-se igrejas. Portas fechadas, com tantos membros, entrada de tanto. Pessoas que vão, abrem igreja, têm as técnicas, e quando tem lá 100 membros, põe à venda. Tem lucro. E quem compra, muitas vezes, está com a intenção errada, também de lucro, porque já está dando tanto de lucro. Tomara que quem compre isso, seja quem realmente seja de Deus, fala assim, vou cortar essa maldição, eu pago o preço que for, mas a igreja agora é de Jesus. Mas isso acontece, pessoas fazendo comércio. É nojento, mas um dia vai ter acerto de contas. E aí nesse acerto de contas, ninguém fala que o outro falou, que o ciclano disse, não. Está tudo registrado no livro de Deus, do jeito que é. Então, Judas vendeu a sua própria alma. Ele quis, então, vender Jesus, mas ele não percebeu que estava vendendo a vida dele. Quem vende Jesus, irmãos, na verdade, está vendendo a si mesmo. Nunca rejeite, nunca negue, nunca despreze Jesus Cristo. A pior coisa que alguém pode fazer na vida. E ele vendeu Jesus por 30 peças de prata. Que talvez para ele, a princípio, pudesse fazer muita diferença, porque deu para comprar um campo depois com essas 30 peças de prata. Só que quando ele viu o que tinha feito, que caiu em si, nem o dinheiro ele quis mais, ele jogou fora lá nos pés dos seus algozes. E eles acharam, olha os algozes, qual o pensamento às vezes do ímpio? Nós não temos direito de pegar essa moeda de volta não, que custou o preço de sangue. O ímpio. Aí vai e compra um campo do oleiro. Muitas vezes o ímpio está sabendo o que fazer e os crentes não, porque a alma está cheia de cobiça, de vaidade, de arrogância, de prepotência. Você está gostando dessa lição? Por isso que Paulo nos adverte na carta aos Efésios, não deis lugar ao diabo. Irmão, o diabo é adversário.
ele vem com as suas sutilezas e começa a insinuar, a sugerir que você, que eu, que alguém faça coisas simples, aparentemente inofensivas, inocentes, só que ela é o primeiro degrau de abandonar o caminho. Se tem alguém que tem paciência com isso, além de Deus, né, e dos santos servos, é o diabo. Eu lembro do pastor Nizazzi Pedro, um pastor angolano, muito querido, que eu conheci, doutor, e ele dizendo, a galinha é pego pelo amendoim. Você põe amendoim para a galinha vem comendo amendoim. Nunca esqueci, tem 22 anos isso. Galinha vem comendo amendoim, cabeça baixa, amendoim, quando vê está dentro de arapuca. E aí da arapuca, ele fez essa expressão, nunca esqueci. E o diabo é desse jeito, ele falando. O diabo põe amendoim para você comer. Você come um amendoim, outro amendoim, não aconteceu nada. Está gostoso, está bom, barriga cheia, está melhorando. E amendoim. Quando você vê dentro da arapuca do diabo, e o diabo... Escute isso, tanto que isso é tremendo. O diabo põe um pecadozinho, uma insinuaçãozinha, uma coisazinha, e a pessoa vai fazendo e nada mudou, estou normal. A Eva tocou no fruto, comeu o fruto e disse assim, mas estou bem, não aconteceu nada, o fruto é gostoso mesmo, é do jeito que o diabo falou. Não tem nada a ver. Vem cá, Adão, uma delícia, não aconteceu nada, isso é exagero, come também. E ele, Mas aí, por que não tinha acontecido nada com Eva? Porque o intuito era que os dois caíssem, intuito do diabo. Então, quando os dois caíram, agora fica vocês com o pecado de vocês. Aí o diabo não dá mais aquela sensação que está tudo bem. Porque agora é a crise da realidade. Toquei onde não precisava tocar, comi o que não devia comer, fiz o que não devia fazer. Agora é a hora das consequências. Aí Deus desce do céu e disse assim, ô serpente, papá. E aí, quem sabe Adão e Eva disse, tá vendo, essa serpente aí mesmo, nós falamos e tal. Peraí, Adão, agora você vai ser assim, e Eva, você vai ser assim. Porque cada um tem a consequência dos seus erros. Então está muito bom distanciar de Deus, será que está bom mesmo? O pródigo distanciou, foi distanciando do pai, da casa do pai, e achando muito bom, cheio de dinheiro, cheio de recurso, amigos, farra e festa, e foi, e está muito bom, não estou sentindo nada, está bem, e o amendoim. Até que chegou dentro de uma situação, de um lugar onde se cuidava de porcos, numa humilhação tão grande que ninguém lhe dava nada, nem as comidas que se dava aos porcos, às alfarrobas. Aí ele caiu em si, voltou sem nada para casa, mas o pai mostrou que é generoso, recebeu de volta e deu-lhe honra de filho. Cuidado com o vírus Iscariotes, esse é o pior dos vírus, é aquilo que leva a pessoa a trair o próprio Jesus. E deixa eu dizer uma coisa que a Sarinha colocou lá no seu Instagram. A única pessoa que nunca te traiu, você vai ter coragem de trair? Na igreja a gente é traído por muita gente, meus irmãos. Se não tiver graça, você não mexe com isso mais. Muita coisa. A pastora Marlene que o diga, né, pastora Marlene? Com seu finado esposo, uma história linda de evangelismo, de ganhar almas. Mas as pessoas às vezes chegam no meio do caminho, não sabem de nada e começam a te ofender. Caluniar, injuriar, falar coisas absurdas, que machuca demais. Por quê? Porque você está morrendo por aquela obra. Outra coisa que eu disse lá em Catoraí, na fazenda.
Ame o seu pastor, pare de ficar escolhendo respostas na internet e ouça o que o seu pastor está dizendo. Ele está morrendo pela sua alma. Muitas vezes você está fazendo farra e ele está chorando para Deus te guardar, para Deus te livrar, para Deus te proteger, para Deus te abrir o entendimento, para Deus te trazer para mais perto dele. Não faz isso com ele não, faz isso com ele não. Ame o seu pastor. Então, a gente tem motivo para muita coisa carnal e humano, mas nunca olhar para o Jesus que nos salvou. Teremos motivo para abandoná-lo ou deixar qualquer obra. Nunca trai aquele que nunca te traiu. Você guarda isso? Tem muita gente traindo muita gente, mas o meu Jesus não vou trair, eu vou continuar levantado, que Ele me dê graça. Turabaço que daramai. Em nome de Jesus Cristo isso aconteça. Judas, uma alma apagada. Aí veio o eclipse, por tudo isso. Sabe aquele, olha o que veio à minha mente, sabe aquele astronauta que estava dentro da nave, no espaço, ele resolve sair e soltar o fio no espaço? Já assistiram o filme que o astronauta se desprende, que estava lá de fora fazendo um reparo, se ele desprende da nave, e ele vai no universo. Já viram isso? Judas acabou com a sua história. Deus não nos deu lugares para ficar pairando, vagando, condenados. Ele nos deu pés para pisar firme no terreno da salvação, alicerçados na rocha que é a sua palavra. O Senhor nos deu chão, o Senhor nos deu chão. A alma de Judas é apagada. Chegou ao seu eclipse total, quando ele optou pela fuga vexatória do suicídio. E eu te digo, suicídio traz condenação eterna. Sem Jesus não tem céu. O que vive na prática do pecado é condenado. Suicidar é matar. Matou, acabou. Morreu com o crime de matar. Só por aí já tem a resposta. Agora, eu poderia dizer, vamos supor que alguém tenta o suicídio e não consegue morrer imediatamente. E aí ela tem lá algum tempo. E ela se arrepende verdadeiramente. Poderá ser salva. Porque o que me lava é o arrependimento na pessoa de Jesus Cristo. E agora recebê-lo como o único Senhor e Salvador, dono da minha vida. Entende isso? Se você porventura tem algum problema com alguma voz, alguma intenção de suicídio, procure a sua liderança. Confesse, ouça o que vai ser dito, receba a oração e seja liberto em nome de Jesus. O diabo está levando muita gente ao suicídio, porque o suicídio é uma garantia eterna de inferno. E cuidado com pastores dizendo que Deus salva quem suicidou. Cuidado. Cuidado. Quando um pastor fala isso, ele está dizendo para as pessoas, você não está suportando mais, pode tirar a vida que não há problema. Sim ou não? E Deus fala isso para nós. O que Deus fala quando a gente enfrenta a luta? Para a gente procurar Deus, para a gente restaurar, para a gente se levantar, para a gente comer o pão e beber da água. Elias, come e bebe, não é aqui o teu descanso. Eu tenho uma história com você, você tem que cumprir sua história. Glória a Deus. E aí o que acontece com Judas? O cão voltou ao seu próprio vômito, como 2 de Pedro 2,22 diz. E a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Ei, você foi lavado pelo sangue de Jesus.
Você foi limpo pelo sangue de Jesus. O Senhor te chamou, o Senhor te trouxe para a maravilhosa luz. Ele te transportou para a sua maravilhosa luz. Desperta nesta manhã, acorda nesta manhã. O Senhor não tem um chiqueiro para a porca voltar, não. O Senhor tem um céu para as ovelhas lavadas no sangue de Jesus entrar, morar, habitar eternamente. Fique sobre os pés. Tenho perguntas para nós nesta manhã. Quais tentações você tem enfrentado em sua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Como você tem lidado com a cobiça, com os desejos? Querido, está em pecado, e eu sei que tem pessoa em pecado. Pelo amor de Deus, confessa e deixa. Simples assim. Eu acho que o que mais, eu li isso em algum lugar, ou ouvi, o que mais vai perturbar uma pessoa na eternidade, no inferno, é saber que ele teve a oportunidade de simplesmente confessar, e nunca fez isso, por causa de uma confissão, a falta de um arrependimento, a eternidade condenada. Confessa em nome de Jesus. Confessa em nome do Senhor. Ah, mas eu sou obreiro. Não, mas eu sou obreira. Confessa em nome de Jesus, seja salvo. Seja salvo em nome de Jesus. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Quem guarda, quem não confessa jamais prosperará. Jamais. Mas não confesse sem primeiro se arrepender e estar decidido em abandonar. A mulher de Ló olhou para trás e isso foi sua ruína. Demas olhou para trás e desviou-se do caminho. Judas olhou para trás e perdeu as bênçãos conquistadas. Não olhe para trás. Vou dizer novamente, não olhe para trás. Quando formos tentados a confiar inteiramente em nosso conhecimento e religiosidade, quando pensarmos em brincar com o pecado, deixando o arrependimento para mais tarde, está me ouvindo? Quando sentirmos o desejo de olhar para trás com saudades da velha vida, lembremos-nos de Judas, posto diante de nós como um farol, para que olhemos para ele e não naufraguemos na fé. Olhe firmemente para Jesus. Faça o que tem que ser feito, continue fiel. Vale a pena chegar na glória com Jesus e morar com Ele eternamente. Senhor nosso Deus e Pai, ministrei a palavra, a lição, e aqui está a igreja do Senhor, o povo do Senhor, que ouviu a palavra. Agora, meu Deus, cada vida que se abre para Ti, que se arrepende, que quer mudar, que quer se levantar com temor e santo tremor diante de Ti, da Tua palavra, cada vida que quer honrar a honra que o Senhor deu, chamando para perto de si, cada vida que quer verdadeiramente estar ligada no Senhor, voltada para o Senhor, receba a graça dos céus, receba a força dos céus, receba o renovo, receba o avivamento dos céus, receba a obra gloriosa dos céus, em nome de Jesus. Cada pessoa que se levanta, que tem temor e tremor, que não quer desprezar tão grande salvação, receba o renovo espiritual, receba a presença do Teu Espírito Santo, receba força para jamais se entregar ao pecado, às coisas erradas. O Senhor traz essas palavras, porque o Senhor quer nos lavar, nos limpar, nos santificar e nos preparar para morar com o Senhor no céu. Haja graça sobre todos, haja batismo no Espírito Santo, força do Espírito Santo, graça do Espírito Santo, a bênção do Senhor e a vida abundante seja sobre todos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Quem recebe a oração e crê e toma mais decisões para se levantar, diga amém. Tome assento. Escute. Alguém talvez possa
sair desta manhã e ir embora, ou deixar essa internet desligar e voltar a ser a mesma pessoa sem mudanças. Mas lembre-se, você será Judas. Nesta manhã, seja João. Jesus estava na cruz e João estava aos pés da cruz, nos dando uma lição. Onde Jesus for, eu quero estar. Queira estar onde Jesus for. Judas estava perto, mas muito longe na sua fé. Que a sua fé te leve para estar onde Jesus está, e naquela eternidade estaremos também com Ele. Aleluia. Nós vamos para a secretária irmã Ângela, diaconisa, para nossas apresentações. Preste atenção os que vão fazer apresentações. São duas coisas que a classe faz. Uma oportunidade e outra oportunidade. Tá bom? A gente faz sempre prático assim. Deus abençoe. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Relatório hoje do dia 26 de junho de 2022. Sala Crescendo com Cristo, de 3 a 5 anos, alunos matriculados 26, ausentes 13, presentes 13, oferta R$ 6,75. Pai Senhor, cumprimenta a igreja com a paz Senhor, amém?